Vamos lá, meu povo. Vamos chegando para mais uma live extraordinária. Acabei de sair do culto da minha igreja lá na IAQ Vila Cristina. Tivemos hoje um culto maravilhoso falando sobre o Senhor que nos cura, o Senhor que nos sara. Foi algo maravilhoso, extraordinário. Depois siga-nos lá, IAQ Vila Cristina. A mensagem já está disponível para você que quiser acompanhar. E depois também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, ok? Da igreja. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Elias, Laine, e aqui Perobas chegou aí também, Elaine, o outro Elias, Max, Elitiana, sejam bem-vindos. Graciete, Lilian. Muito bem, povo, vamos chegando, que nós temos muito hoje para aprender. O pastor Fernando já está aqui também. Pastor Fernando, daqui a pouquinho eu vou pedir para você dar um oi, para eu poder te achar aqui. Érica, minha amiga, que bom te ver por aqui, Deus te abençoe. Vamos chegando então, meu povo, vamos compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre mais um princípio de renovar a nossa mente. E hoje eu vou te falar uma coisa, vai ser algo extraordinário. Vai estar aqui falando comigo o pastor Fernando Moreira. Além de ser um amigo pessoal, como eu falo, é um mentor, é uma pessoa, um homem de Deus. Tanto ele quanto a eu e a Dani, uma família amiga da nossa família. E eu tenho o privilégio de ter ele aqui hoje conosco. O pastor Fernando é autor de vários best-sellers, inclusive a live que a gente está fazendo hoje com o tema do Sabedoria para Dizer Não é de um livro dele. Tá até aqui, ó. Tá dando um pouco reflexo aqui essa luz do ring light, mas Sabedoria para Dizer Não. Ô, gente, sério mesmo. Só na página 11 do livro tem tanta chave para o reino, tanta chave para você renovar a mente, que eu vou te falar. Eu li esse livro, eu sempre coloco data, julho do ano passado. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida, de tudo aquilo que eu venho venho realizando, né? Realizei, venho realizando e vou continuar fazendo. Então, muito mais que essa live hoje, eu te indico demais sabedoria para dizer não. É libertador. E eu vou te falar uma coisa, ele vai muito mais além do que você imagina que esse livro fala. Vai muito mais além, ele entrega muito mais. E hoje eu acho que assim, a gente ia precisar de umas 2 semanas de live aqui, não é, pastor Fernando? Só para falar das riquezas da sabedoria para dizer não. Mas nós vamos ter hoje o nosso tempo, não é verdade? Inclusive, eu já quero aqui... Ei, Euni, meu pai também chegou na área. Gente, vamos compartilhando, hein? Vamos compartilhando. Clica aqui, meu dedo. Clica aqui no aviãozinho. Marca pelo menos 10 pessoas. Vai ser extraordinário. Você vai ouvir coisas aqui que você nunca ouviu antes. E coisas que você já ouviu numa simplicidade que vai te dar chaves para você adquirir essa sabedoria do reino e aprender muito mais do que a falar não. O pastor Renato está aqui também, Rose, uma amiga minha mandou uma mensagem hoje, falou assim, nossa Pedro, é o que eu mais preciso. Me colocou aquele preciso esticado, aprender a falar não. Então, gente, eu não quero perder mais tempo aqui, eu quero que você prepare o teu coração, pega papel, pega caneta, mas depois eu lembro, pega papel e caneta para aquilo que Deus vai falar para o teu coração agora. E eu queria aqui, já sem mais delongas, chamar o pastor Fernando. Fernandão, me dá um oi aqui para eu poder te fazer o convite. A casa é sua, fica na liberdade. E nós estamos aqui hoje para aprender essa chave do reino, de renovarmos a nossa mente com essa sabedoria. Amém? Então, gente, vai compartilhando aí, vai clicando aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam receber o nosso convite. O Elisa falou assim, com certeza é um tema essencial. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aí que o pastor também vai estar respondendo. Se você quiser contribuir fazendo alguma frase, colocando algo,
coloque aqui se você, nossa, eu tenho dificuldade para falar não. E aí você vem participando comigo. Essa live é para mim e para você. Queria convidar aqui o pastor Fernando. Fernandão, já te mandei. É só aceitar. Amém? Vamos ver lá. Já mandei aí. Amém, a Igreja Tupã-Oca, lá do Coqueiral, Veracruz, sejam muito bem-vindos. Pastor Fernando, tá aqui para mim, tá escrito, tá aguardando aí. Aceita o convite aí para a gente começar. Laurindo, seja bem-vindo, meu amigo. Iago, sejam todos bem-vindos. Isso aí, vamos subindo. Olha aí, eu já colocou. E o não é uma palavra pequena, mas difícil, muito. Oi, me ajuda o Fernando aí, minha filha. Eu já mandei o convite aqui. Tá faltando ele aceitar. Elaine, Fortaleza, que legal. Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito bom. Pera aí, vou mandar de novo aqui. Pronto, já não precisa nem pedir por favor não, amigo. Seu pedido é uma ordem. Chegou! E aí, meu amigo? Que alegria poder estar contigo, Pastor Pedro, e com todo esse pessoal maravilhoso que está nos escutando. Especialmente saber que seu pai, o grande Joaquim Cantagalli, também está, e muitos outros queridos nossos que você citou. É um momento de muita alegria. Eu estou muito feliz e eu sei que vamos ter um momento muito especial. Muito obrigado pelo convite. Amém. Eu que agradeço, rapaz. Nossa, como eu falo, né? Tudo que, né, meu pai, foram outras pessoas também tiveram sua participação, mas você, a Eune, né, com certeza, é 100% de certeza, convicção que eu só estou caminhando para onde eu estou caminhando por causa da ajuda, dos conselhos de vocês. E tem um pessoal aqui, Fernando, assim, vou até usar essa expressão, doido para saber. Como esse livro, eu falo, mudou minha vida. É um livro que eu falo, é aquele livro que você tem que ler pelo menos uma vez ao ano, mas muito mais do que o livro, né? São os conselhos, a palavra de Deus também sendo ministrada ali com sabedoria, e eu tenho certeza que é algo que vai nos enriquecer muito. Amém. E aí eu te passo a palavra agora, nos ensine, né? Qual é o segredo, a chave da sabedoria para dizer não? É um tema que chama muito atenção, especialmente porque nós, latino-americanos, especialmente brasileiros, nós temos muita dificuldade. Há culturas que têm mais facilidade, mas nós, por uma questão de nós sermos pessoas de contato, de olhar nos olhos, de abraçar, de beijar, até o isolamento social é difícil para nós. Quanto mais a gente recusar algo que alguém nos peça, mas a maior parte das nossas dificuldades acontecem por causa de relacionamentos que não têm limites. Os problemas são criados por relacionamentos sem limites. Eu lembro que quando eu tive a ideia que brotou de Deus para eu escrever esse livro, eu estava no aeroporto e ali eu estava aguardando o voo sair e eu estava ali, você sabe que tem bastante gente, uma vai, outra vem e começa as pessoas a falar e uma pessoa me chamou a atenção porque estava falando assim, eu acabei de divorciar e eu voltei para a faculdade, agora eu vou estudar, agora eu vou voltar a fazer isso, vou voltar a fazer aquilo. Eu fiquei pensando, será que tem que acontecer uma crise para a gente fazer aquilo que tem que fazer? Para a gente sair da inércia, para a gente sair do comodismo, de nós pararmos de sermos tão complacentes conosco e voltarmos às atividades e colocarmos os nossos dons para fora, os nossos talentos, o nosso potencial. Porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo. E Deus faz. Mas Deus não faz aquilo que a gente tem que fazer. Repete isso aí, pastor Fernando. Repete isso aí. Às vezes a gente acha que Deus faz tudo. E Ele faz. Mas Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. É algo que Ele nos deu capacidade, Ele nos deu graça, Ele nos deu vigor. E eu creio que esse momento em que nós estamos, nesse isolamento social, é o momento para a gente voltar a crer que nós temos coisas dentro de nós
que a gente pode aprender, reaprender, transformar, mudar a forma de ver. Agora há pouco eu postei uma foto de uma universitária de 21 anos que ela fez uma máscara transparente na região da boca porque ela notou que no mercado não tinha máscaras para deficientes surdos, auditivos, que eles precisam ler os lábios. É uma ideia tão simples, mas você não vê no mercado máscaras para as pessoas que lê lábios, porque têm a sua limitação auditiva. Então, assim, quantas ideias simples nós podemos fazer, quantas coisas simples nós podemos criar, e às vezes a gente acha que somente aquelas pessoas que têm muito conhecimento, que têm muita visão, que lê bastante. Meus queridos, é para todo mundo. Deus nos deu graça para criar. Lá no início da criação, Deus disse, sabe, para nós dominarmos, para nós fazermos. E nós temos que voltar a esse domínio. Nós temos que voltar a esse domínio. O reino de Deus é um domínio em que nós somos coparticipantes. Deus é o autor e nós coparticipantes desse reino. Amém. E eu fico feliz com isso. Amém, amém. Eu acho que tô até com o livro na mão aqui, e como a gente está sempre falando aqui agora sobre o princípio de renovar a mente, né? Uma coisa que você trouxe aqui para nós da dificuldade de pôr limites nos relacionamentos, né? E tem algo aqui no livro que eu tô na página 11, gente, só na 11. E a gente caminhar aqui, olha aqui. A batalha na mente mata mais guerreiros que armas, doenças ou tragédias. Exatamente. A gente escuta muito falar de armas de destruição em massa. Não há maior arma de destruição em massa do que a gente viver pela opinião dos outros e por opiniões velhas que temos de nós mesmos. Meu Deus, repete, anota isso, gente. Olha que chave. Isso é chave, isso é chave. Nós vivemos muito por opinião dos outros. Isso é uma arma de destruição em massa. Mas vivermos com pensamentos velhos é pior do que qualquer doença, é pior do que qualquer enfermidade, porque isso nos mina a criatividade, nos mina a fé, nos mina a força de tentar novamente. Eu falo que vivemos dias em que várias pessoas tentam nos dar bons conselhos. Elas tentam, mas nem todo bom conselho ajuda. Quando eu penso nisso, eu lembro de Saul com Davi. Saul, ele não foi mau, ou ele foi, assim, maligno ao dizer para Davi, usa a minha armadura. Ele disse, olha, você vai lutar contra um guerreiro que está com armadura, você não tem armadura, eu te empresto a minha. Mas a armadura era feita sob medida para Saul. Coisas que são feitas sob medida para os outros não vai funcionar para você, porque a sua armadura você tem que construir. Você tem que fazer, você tem que realizar, você tem que crer que há uma armadura específica para você. Como o pastor Pedro gosta de falar, há uma chave nisso. A chave é vista-se com a armadura correta para as batalhas que vão vir na sua vida e você não vai perder. Uau. Vista-se com a armadura feita sob medida para você. Não é? É algo assim que eu lembro que, principalmente nesses dias, né? Nesses dias em que a gente olha, tem grupos para tudo. Hoje o WhatsApp e todos os outros, há milhares de grupos e todo mundo é acrescentado em um monte de grupo. E são grupos que trazem muita informação. Mas quanto mais informação, mais ansiedade temos. Eu lembro de um livro chamado Ansiedade de Informação, Como Transformar Informação em Conhecimento, de Richard Wurman. Richard Wurman, quando ele escreveu esse livro na década de 80, ele escreveu por quê? Ele pegou um jornal para ler num domingo e ao olhar aquele jornal, ele viu que tinha somente 5% do jornal que era útil. O resto, 95%, eram de dados e informações inúteis, que não serviam para nada. Só geravam uma tensão, só geravam ansiedade, só geravam medo. E nós já sabemos que ansiedade e medo baixam a imunidade também. Então, você não quer baixar a tua imunidade? Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você compartilha. Cuidado com o que você fala. Às vezes, o isolamento social não é somente o toque físico, mas o toque de palavras também. Cuidado com palavras erradas. Palavras erradas podem minar
e derrubar a imunidade de alguém que está bem. Isso você tem que ter sabedoria para dizer não, para palavras que você pode dizer para destruir, desconstruir sonhos dos outros. Não seja Saul na vida de alguém, mesmo que você tenha boa intenção. Ele teve uma boa intenção, mas a boa intenção não traz o resultado que às vezes só Deus sabe e você sabe que você tem que realizar para alcançar e ter. Meu Deus. Mas, gente, eu fico assim, vocês acham que eu fico aqui? A minha vontade aqui é de gritar, só não posso gritar porque senão a rodaça vai afetando. Fernando, mas é sério, nosso povo precisa disso, né? Um povo que não sabe falar não, um povo que não sabe a identidade, né? Tem até uma coisa que você traz aqui que eu também achei fortíssimo, que é insegurança mata mais sonhos do que incompetência. Exatamente. Porque a insegurança, ela rouba o teu potencial de pôr para fora. Era uma coisa que a gente via muito em Jesus. Jesus, sempre que nós notarmos as conversas dele com os discípulos ou com qualquer pessoa, ele instigava o outro a reagir. Isso é também muito da cultura oriental, instigar o outro a reagir. Quem fala muito bem sobre isso é o pastor Joaquim Cantagalli. Ele tem um ensino que pode ser feito só sobre isso. Pode ser um tema único, só sobre isso. Mas quando Jesus ele instigava os outros, ele instigava por quê? Porque discipulado é você despertar no outro coisas que ele não percebeu. Discipulado é você despertar no outro coisas que estão fora dos limites que ele tem. É você fazer ele sair dos limites e começar a agir de uma forma maior. E aí a insegurança. Ou seja, discipulado é você tirar a insegurança do outro, mostrando a ele que ele pode mais do que ele está vendo hoje. Isso é uma forma de você ensinar o outro a aprender a dizer não. Quando você ajuda pessoas a sair da zona de conforto, sair da inércia, a sair da insegurança. Porque hoje nós temos momentos como esse, em que tem uma crise no mundo, às vezes a gente só critica, às vezes a gente só reclama, mas às vezes a gente não para agradecer a Deus por pessoas que Deus colocou no nosso caminho. A gente pode estar dentro de casa, mas o sol está lá, o sol continua lá, sabe? O vento, a natureza, a lua, as estrelas. A gente tem que voltar a contemplar a grandeza de Deus. Eu estava lendo agora há pouco que o líder da pesquisa científica para a cura do coronavírus ou para a vacina do coronavírus é um brasileiro. Um brasileiro saiu daqui, foi lá para os Estados Unidos e lá está liderando toda a equipe de cientistas. Alguns que têm até prêmio Nobel. Meu querido, de repente você pode ser essa pessoa. De repente você pode ser essa pessoa que pode liderar uma transformação cultural, uma revolução que vai marcar as nossas vidas. Eu falo que o nosso maior problema, número 1, é achar que Deus ele não faz aquilo que ele diz que faz. Esse é o nosso problema número 1. Quando Deus fala, ele faz. Ele continua sendo Deus independente da nossa fé. Ele continua sendo Deus independente da nossa crença. Ele continua sendo Deus independente se eu concordo ou não concordo. Ele é Deus. Não é momento da gente questionar Deus. Não é momento da gente dizer, Deus, o que é isso? Não. É o momento para a gente dizer, Deus, mostra-me quais os limites eu tenho que pôr nos meus desejos, porque eu estou ficando viciado em coisas. Eu estou ficando viciado em situações, em coisas que me afastam de ti. Eu acho que hoje a maior sabedoria para se dizer não é para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que derruba o nosso relacionamento com Deus. Aqui eu trabalho com tecnologia. E no meio da tecnologia, a gente fala que quando você quer aprender a programar, quando você quer aprender a fazer alguma coisa, a educação é uma musculatura. A educação espiritual é uma musculatura. Quanto mais nos voltamos a estudar a palavra de Deus, não é somente ler, é estudar a palavra de Deus, é ler a Bíblia estudando-a, a gente começa a criar musculatura de fé para os momentos difíceis, para os dias maus. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, com o que vai comer, com o que vai beber,
Porque agora é um momento em que as pessoas estão preocupadas com o futuro, com o emprego, como é que vai ser as coisas, sabe? E parece que a gente esqueceu da Bíblia, parece que a gente esqueceu de Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus. De repente, a gente tem que dizer não para os governos externos que estão nos manipulando para longe de Deus. A gente tem que dizer não para os governos externos que estão moldando a nossa fé a uma fé fraca, mirrada. E a gente voltar para uma fé em Deus, voltar ao princípio básico da fé, sabe? Que Ele é rei e Ele tem um governo. Então, assim, uma vez que a gente volta para o governo de Deus, a gente volta também para a justiça dele. Porque a palavra dele também fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que se a gente quer que alguma coisa seja acrescentada nas nossas vidas, aumente a sua imunidade espiritual. Volte a buscar a Deus. Nós estamos tendo um tempo único em que estamos voltando a conviver em família. Quando foi a última vez que nós tivemos esse tempo de conviver em família? Quando foi a última vez que nós tivemos tempo de fazer um culto doméstico, um culto familiar? Quando foi a última vez que nós pudemos olhar um nos olhos do outro e compartilhar coisas e orar juntos? A gente acaba entrando numa rotina, a gente não diz não para isso, e quando você vê, você esfria na fé, você não tem mais contato com as pessoas da sua casa, você começa a se isolar. Isolamento social já acontece antes disso, não é de hoje, não. É verdade. A gente está pondo culpa no vírus, mas isolamento social já vem antes, pastor Pedro. Inclusive, pastor Fernando, acho que foi até a Isabela que estava falando comigo hoje, como que, até um dado mais mundial também, mas acredito que eu não tenho aqui o nacional para estar passando, mas é como que o número de divórcios estão aumentando agora nessas 2 últimas semanas. Infelizmente. As pessoas já estavam isolados, né? Os maridos já isolados das esposas, as esposas dos maridos, os filhos dos pais, agora quando se reúnem, não sabem como se relacionar. Infelizmente, pessoas que estão fracas na musculatura de relacionamento com a esposa, na musculatura de relacionamento com os filhos, na musculatura de relacionamento com outras pessoas, elas, no momento da pressão, elas espanam e elas tentam buscar solução fora. E muitas vezes são pessoas boas, sabe? São pessoas boas que têm a capacidade de superar isso, mas às vezes o nosso orgulho próprio nos impede de fazer isso. Às vezes a nossa incapacidade de dizer não para a falta de perdão. Quantos casamentos se perdem pela falta de perdão? Quantos casamentos eles estão à beira do precipício porque as pessoas não conseguem mais acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. Então, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente diz isso de boca muitas vezes, mas na prática, no momento em que a gente tem que perdoar, no momento em que a gente tem que dizer: olha, eu assumo a posição de ficar junto, a gente abre mão. Relacionamentos são a causa de muitos problemas, mas relacionamentos também são a causa de muitas alegrias. Se não fosse assim, Jesus não teria feito relacionamentos na terra. Jesus não iria querer relacionamento conosco. Jesus foi um modelo de relacionamento, mas todo relacionamento com limites. Ele não deixou o relacionamento solto. Havia um limite ali. E saber dizer não é um limite que a gente aprende. No momento em que a gente tem experiências, a gente vai errar, a gente pode frustrar alguém, alguém pode nos frustrar, mas isso não significa que temos que abandonar aquela pessoa. Muito pelo contrário. Às vezes significa que nós temos que nos ressignificar, mudarmos a nossa forma de ser, tirarmos ideias e conceitos errados, tirarmos esse modelo mental equivocado que a gente tem às vezes, que a gente não muda para nada. A gente é teimoso. Meus queridos. A pessoa Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, me aceita se quiser, né? Ninguém é Gabriela. A verdade é essa, ninguém é Gabriela. Você pode ter nascido, mas você só vai morrer dessa forma se você quiser.
A Uau. escolha é sua. Gente, aproveita que tá de graça, tá? Aproveita que tá de graça. Quando eu estava mencionando sobre o livro Ansiedade da Informação, o Richard Burman, ele ficou tão preocupado com as pessoas que estavam ansiosas por causa de dados, e esses dados se transformavam em informação, mas pouca informação virava conhecimento, e conhecimento útil para as pessoas, que ele inventou o TED Talk. Então, o TED Talk ele inventou porque ele queria falar diretamente com as pessoas, que elas não precisavam ficar presas somente em letras, mas andar lá fora e compartilhar as letras para entender que o contato, o relacionamento faz bem. Mas só que ele montou um grupo de 20 pessoas e não convidou mais ninguém. E o negócio faliu. Às vezes os nossos sonhos, as nossas ideias vão falir porque a gente faz um grupo e isola o grupo e torna uma coisa muito protecionista. A gente lembra que a máquina digital, a fotografia digital foi criada dentro da Kodak. Mas a Kodak não acreditou na ideia. E disse, não, isso é bobagem, isso não vai ser uma tecnologia do futuro. A Kodak morreu por sua própria tecnologia. Richard Burman, ele morreu por sua própria tecnologia. Aí ele vendeu o TED Talks para o Chris Anderson. E o Chris Anderson disse, não, nós temos que transformar isso em algo global. Todo mundo tem que fazer um TED Talk, dar oportunidade para todo mundo compartilhar alguma coisa. Olha que interessante. Será que alguém aqui nesse momento que está nos escutando tem alguma ideia? E essa ideia pode ser transformadora, mas não está sendo transformadora porque ilhou a ideia? Uau! Parou essa ideia? Uau. Eu digo assim, o nosso maior problema é a nossa impulsão, a gente reage muito rápido para coisas erradas e muito rápido, às vezes, para determinadas decisões que a gente tem que tomar. Eu estava lendo um versículo agora há pouco, que é de Isaías 41, verso 6, que diz assim, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. É uma frase assim que você olha, uau, essa frase é legal, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, ser forte. Só que era uma pessoa que queria fazer um ídolo e precisava de um ourives e disse para o ourives, ser forte, você vai conseguir fazer um ídolo e nós vamos entrar na idolatria e abandonar Deus. Nunca acredite numa frase sem você ver o que está por trás do contexto. Sem você ver... Fernandão, nunca acredite numa frase sem você ver o que está por trás do contexto, por trás do autor, por trás da pessoa que disse aquilo. A frase hoje, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte, pode ser legal, aquela coisa de garra. Meus queridos, aprenda a dizer não para fake frases. Tem fake news, mas tem fake frases também. Tem frases aí que nos enganam. Tem frases aí que nos confundem. E eu digo que o reinado do anticristo começa na dúvida. Quando você começa a duvidar da fé, quando você começa a duvidar do amor de Deus, quando você começa a duvidar que existem pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas de Deus, quando você começa a duvidar de tudo, o reino do anticristo começa a ser o seu reino e você começa a se tornar um adepto, um seguidor deste reino. Eu digo que, infelizmente, há muitas pessoas fazendo estágio no reino do anticristo nesses dias. No momento que você não tem fé para crer na palavra, para dizer não para as palavras do inimigo, para dizer não para a astúcia do inimigo, que quer usar a crise para nos fazer cair, nos fazer perder a moral, nos fazer perder o caráter, nos fazer abrir brechas, nós estamos aceitando um governo que não é o governo de Deus. É o governo do espírito do anticristo que está por aí. Meu Deus, muitos fazendo estágio com o inimigo. Uau! Infelizmente. Que riqueza. Pastor Fernando, você tocou num ponto, eu acho que algumas pessoas também, nesse momento, não só de crise, mas às vezes pega desde a infância, às vezes na adolescência, às vezes até estão presas a relacionamento. Tem uma coisa que você traz aqui no livro que é: quem não sabe colocar limites sempre correrá o risco de se frustrar
e ser abusado. Tenha confiança para não duvidar e deixar de fazer o que é certo pelo errado. Qual que é a pergunta aqui, sendo de uma forma mais objetiva? Talvez a necessidade que chega à vida de algumas pessoas, elas travam agora. Poxa, como que eu vou falar não para uma coisa que eu sei que é errado aos olhos de Deus, vamos dizer assim, mas eu preciso comer, eu preciso ter relacionamento, isso tem demais. A pessoa sabe que o homem ou a mulher não é de Deus, não tem bom testemunho, mas o medo dessa pessoa ficar, eu vou ficar para titia, eu não vou casar, faz com que essa pessoa fale, não saiba falar um não, acaba falando sim para esse tipo de relacionamento ou situação. Eu digo que é que nem a maneira de adestrar um elefante. Para se adestrar um elefante, você amarra a pata dele num tronco de árvore ou num metal e você deixa ele preso durante um certo tempo. Passou-se aquele tempo, ele se habituou com aquela prisão e você pode colocar um lápis amarrado na corda ou deixar a corda solta que ele não vai mais fugir. Eu digo que pessoas que, infelizmente, deixam o caráter falhar, deixam a moral cair, muitas vezes é porque elas não acreditam que Deus vai supri-las se elas disserem não naquela circunstância. Todos nós tomamos decisões difíceis, mas a decisão mais nobre que uma pessoa pode tomar para ser justo, porque a Bíblia fala do justo. Deus ama o justo. Ele não ama o religioso, ele ama o justo. E o justo é aquele que pratica a justiça. E a justiça, muitas vezes, vai contra a nossa opinião, vai contra o nosso desejo e vai contra a nossa decisão. Se eu não estou disposto a ir contra coisas que vão me levar a pecar, então eu já estou num pecado. Não existe o estar em cima do muro e não ter um lado. Ou você é de Deus, ou você é de Deus. Você não pode achar que ter um pé no mundo e um pé com Deus, você é de Deus. Não, você não é. Você está no mundo. Então, quando uma pessoa ela fica na dúvida, eu já estou junto há muitos anos e eu acho que esse é um caminho que não tem nada de mal, não estamos fazendo mal a ninguém. Sim, vocês estão fazendo mal. Porque o estar junto não é o que a Bíblia diz, é para se casar. Se casem. Mas se casar, vai me abandonar, ou então nunca te amou. E você também nunca amou o outro, porque você está por coisas. O nosso maior mal desses dias é coisa. Somos colecionadores de coisas. E nós aceitamos determinadas situações porque não queremos perder as coisas. Queremos ter um carro novo, queremos ter um perfume novo, queremos ter algo novo. Mas qual é o preço para você ter esse algo novo? Muitas pessoas estão endividadas porque não têm limites. E esses limites são limites que fazem o bem. Mas nós muitas vezes dizemos, não, eu mereço. Eu mereço? Mas você merece você se colocar numa dívida? Você merece sujar o seu nome? Você merece pegar emprestado e não pagar? Que isso? É caráter. É falta de moral. É falta de, integridade. Sim. Tem até a Laine que Gil colocou aqui, olha. E se você tem um filho com a pessoa? Daí vai ter que ser de Deus, né? Tinha que ter pensado antes. Estou certo? Família já se formou. A dela é a que é famoso caso. Eu descobri que eu não casei com um príncipe no cavalo branco, porque eu casei com um cavalo. Agora tem que montar um cavalo, né? Infelizmente, as nossas escolhas ou nos libertam ou nos aprisionam. Infelizmente. A própria Bíblia fala, se você é cristão, se você teme a Deus, mas se casa com uma pessoa que não teme a Deus, você tem que suportar. É claro que se a pessoa te ofender fisicamente, você tem delegacia da mulher, você tem aonde você buscar socorro e denuncie. E nós, como liderança, nós também temos que denunciar se nas nossas congregações há mulheres sendo abusadas ou até homens sendo abusados. Nós temos que denunciar. Então, talvez esse medo, muitas vezes, é a maneira cultural que nós aprendemos de não ter problemas mais. Espera aí.
nós como cristãos já somos contra a cultura. O mundo tem uma cultura. Sempre vai ser contra você. Você pode estar numa empresa e aí você pode trabalhar com toda honestidade naquela empresa, mas sempre você vai ser visto como a pessoa errada. Porque você teme a Deus, porque você não bebe, porque você não vai para prostíbulo, porque você não adultera, porque você não dá saidinhas. Meus queridos, a nossa luta hoje é se manter em pé. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Numa situação dessa, como ela casou e está numa situação muito difícil, é orar e orar e orar e voltar a jejuar e ganhar o seu marido pelo seu comportamento, pela sua sabedoria. E uma vez que pela sabedoria ganhar um marido, dizer a ele, olha, podemos fazer isso? E ele vai dizer não, ele vai relinchar, ele vai dar coice, mas continuar orando. A oração muda resultados. A oração muda circunstâncias. Uma coisa que sempre eu falo, orar dá certo. Corra o risco de ter algo dando certo na sua vida. Ore. Repete isso aí para nós, pastor Fernando. Orar dá certo. Corra o risco de ter algo dando certo na sua vida. Ore. Ah, bem, legal. Pastor, tem um... eu não estou conseguindo identificar um nome aqui. Mas olha, ele já é a segunda vez que ele traz essa colocação. Mas e quando se trata de traição? Tem que ser perdoada ou espera o tempo de Deus? Eu faço até essas perguntas porque eu acredito que traz muito esclarecimento, né? Para quem está ouvindo, para quem vai ver essa live depois. É uma pergunta muito ampla. Cada pessoa tem uma resposta diferente e nós não estamos aqui para dar resposta para ninguém. Na realidade, cada pessoa sabe o quanto está sendo abusada. Cada pessoa sabe o quanto está sendo refém ou não. A verdade é, você não tem que estar em cadeias. A verdade é essa. Se a pessoa é boa, mas é ignorante, mas ela não te afronta, ela não te abusa com formas físicas ou outra coisa, e você consegue tolerar e suportar e até vencer as palavras, é uma coisa. Mas se você começa a ter problemas físicos e aí você começa a ter um abuso mais agressivo, é hora de você pensar no que você tem que fazer na sua vida. Mas é aquela coisa, nós não estamos aqui para orientar ninguém a divorciar. Nós, muito pelo contrário, nós estamos aqui para orientar você a andar aquela milha que Jesus disse, olha, se o teu inimigo te fere, anda mais uma milha com ele. Então, não é fácil. Foram escolhas e decisões que tomamos, mas você também não é refém de escolha do passado. Tomou uma escolha errada no passado, reveja, busque conselhos, porque não é uma resposta agora num fórum como esse que você vai tomar a decisão da sua vida e mudar toda a sua vida. Não, busque conselhos, vá atrás de conselheiros sábios, ore a Deus, converse com o pastor Pedro, converse com pessoas que possam te dar conselhos e entender a circunstância e orar junto. Isso sim pode te fazer ter uma luz e deixar Deus dizer para você qual o limite que você tem que colocar nessa situação para ter uma mudança na sua vida. Sim. Ótimo. E aí o que eu falo até assim, para entrar nessa outra pergunta, eu acho que esse excesso de comunicação, esse excesso de informação, faz com que as pessoas não queiram trazer o autoconhecimento, mas elas estão sempre pegar uma frase de alguém, um ponto de vista de alguém, para se sustentarem. Ele fala assim, não, mas fulano falou isso. E aí você traz algo interessante aqui, ó. A verdade é que o excesso de comunicação acaba gerando comunicação nenhuma. E aí você traz um ótimo exemplo, que assim, eu até grifei aqui. Gente, anota isso. Conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Entendimento é não misturá-lo na salada de fruta. Isso é sabedoria. Exatamente. Porque, assim, todos nós temos inúmeras justificativas para inúmeras coisas. Só cada um de nós pode julgar o certo ou errado e pedir conselhos para tomar decisões. Mas o fato é que tem pessoas que são mais sensíveis a palavras, tem pessoas que são mais sensíveis a expressões. Então, esse nível de sensibilidade ou comportamento, cada um vai julgar por si mesmo.
E a minha decisão sempre é: busque a Deus antes de você fazer qualquer coisa e busque conselhos. Conselhos de umas 3 pessoas. Nunca de uma pessoa só, mas de umas 3 pessoas, e ore. E ore até que Deus te traga paz para a decisão que você vai tomar. Esse é o melhor caminho da sabedoria. Porque momentos difíceis, todos nós temos. Dificuldades, todos nós temos. Mas Deus exige um negócio de nós. Quando eu penso nisso, eu me lembro que, às vezes, a gente diz: Deus, manda um homem de Deus, manda uma mulher de Deus, que haja uma palavra de Deus. Senhor, traz uma revelação. Eu lembro que, certa vez, uma revelação foi através de um profeta até um homem que seria rei. E Eliseu, já idoso, já enfermo, ele chega para aquele homem e diz: pega a tua aljava. Olha, atira a tua aljava, atira as flechas agora. E aí aquele homem foi e atirou. Atira as tuas flechas. Aí aquele homem atirou mais 1, 2, 3 vezes e parou. E o profeta se irritou e disse: por que que você não foi até o limite? Tirou tudo, sabe? Ficou sem nada. Por que que você não acreditou que ficar sem nada às vezes é importante? E aquele homem perdeu a oportunidade de vencer os sírios. Vencer porque a gente não tem fé suficiente. Porque a gente não tem fé suficiente de, às vezes, sair sem nada. Eu gosto de dizer uma coisa. Quando o profeta disse para você atirar todas as flechas, é porque ele estava dizendo: se você vai ter que morrer, morra vazio. Morra sem nada. Porque você vai subir para um novo estágio, e esse novo estágio requer que você não tenha nem um fardo, nem um peso do passado. Uau! Morra vazio. Já que é para fazer, dê o seu melhor. Faça da melhor maneira. Não segure, sabe? Não retenha. O nosso problema é que às vezes a gente quer reter, como o pessoal reteve o maná. Deus disse: olha, não guarda esse maná para o dia seguinte, porque eu vou prover. E vivemos dias em que as pessoas estão estocando manás. E esse maná está adoecendo muita gente. Não estoque aquilo que Deus não mandou você estocar. Sabe? Não é para você desperdiçar também. Não é para ir para o outro extremo. Mas é para você ter limite. Sabe que a Bíblia é sobre limites. O Éden era um limite. A vida com Deus era um limite. O discipulado é um limite. Tudo é um limite. Uau! Uau! Meu Deus, não estoque aquilo que Deus falou para você usar. Meu Deus. Uau. Com toda a sabedoria, né? E com toda a prudência. Porque se nós não aprendermos a compartilhar, nós não aprendermos a estar na arca, Deus salvou Noé, mas Noé ficou no isolamento social. Se ele não soubesse administrar o que estava dentro da arca, ele ia passar fome lá dentro. Se nós estamos numa arca hoje, Deus nos chama para ter prudência e saber gerenciar o que está conosco. Não gere dívidas novas, não gere problemas novos, não se irrite porque alguém está te devendo, porque essa pessoa também está no mesmo barco, às vezes está sem dinheiro também. Não se irrite por pessoas que, às vezes, por estar sob pressão, abrir a boca e começar a falar um monte de imaturidade, um monte de coisa que, às vezes, você diz: ah, mas essa pessoa nem cristão é para falar isso. Tenham paciência. Tenham paciência. Eu acho que paciência é o plumo de todo aquele que sabe dizer não. Paciência é uma virtude. Oi? Pode repetir. Estou falando para o pessoal anotar. Eu estou aqui anotando. Paciência é o plumo de todo aquele que diz não, ou que sabe dizer não. Porque não basta só você dizer não. Você tem que ter paciência para que o outro entenda também a sua resposta. Porque às vezes não vai entender agora a resposta. E é algo que tem que ser até um motivo de oração também. Aquilo que sai da nossa boca, que entre no ouvido do outro e ele entenda. Porque muitos divórcios acontecem por má comunicação. E a má comunicação, a gente esquece que a Bíblia chama o diabo de príncipe da potestade do ar. Aonde estão as ondas sonoras? Onde está a comunicação? É onde o diabo está manipulando aí as informações. E às vezes você fala algo, mas está entrando no ouvido do outro de uma maneira distorcida. Sim. Por isso que lá em Eclesiastes fala: nem no teu leito amaldiçoes o rei.
para que as aves do céu, percebendo isso, ouvindo isso, não leve adiante. Ou seja, aves simbolizam aqui demônios. Às vezes você acha que ninguém está ouvindo, mas os demônios estão distorcendo as tuas palavras e levando adiante, e você está trazendo mais problema para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa. Quando a maré sobe, sobe todos os barcos juntos. Não importa se é pequeno ou grande. Mas quando ela desce, desce para todos os barcos também. Não importa se é pequeno ou grande. Então, meus queridos, todos nós estamos na mesma maré. Mas uns com confiança em Deus e outros sem confiança em Deus. Amém. Amém. Eu até estava estudando sobre essa questão da comunicação, e a boa comunicação, né, não é só o que eu falo, mas é a forma como que eu falo para que o outro possa compreender. Exatamente, Tá? exatamente. E nisso tem ainda o salzinho da temperança, o salzinho da paciência. Para você ter paciência, que às vezes o não entendimento de alguns é porque ele não está pronto para entender. Não é porque você tem entendimento hoje de algo, porque você teve uma experiência, que o outro vai ter o mesmo nível de experiência. Às vezes, as pessoas são assim. Às vezes a pessoa ouve o conselho e ela pratica, e ela evita o mal. Outras não escutam conselho, vão adiante e caem no buraco. E aí ela pode sair do buraco e aprender a lição e não cair mais. Mas tem aquelas que vão cair no buraco continuamente. Infelizmente, nós conhecemos pessoas, pastor Pedro, até nos nossos gabinetes pastorais, que estão praticando a mesma coisa continuamente. Mesmo elas sabendo que está errado, mesmo elas sabendo que vai cair no buraco, mas estão fazendo aquilo. O nosso papel não é ser complacente. O nosso papel é amar e dizer, meu querido, o pecado está te levando à morte. A tua tolice está te levando à morte. E isso é um ponto importante. O que é ser tolo? Tolo é aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz. Um dos maiores exemplos de tolo da história, isso eu já falei em inúmeros lugares e eu gosto sempre de falar, foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud, ele era médico, ele entendia da anatomia humana, ele sabia do corpo humano, mas era um fumante. Ele não parava de fumar. Os amigos dele, médicos, diziam, para de fumar, você vai ter problema, você vai morrer com isso. E ele continuava fumando, até que ele morreu com câncer no palato, no céu da boca. Ou seja, quantos vão morrer porque vão continuar fazendo aquilo que é errado? Infelizmente, é sabedoria para dizer não. Não para o pecado, não para aquilo que me afasta de Deus, não para aquilo que, sabe, derruba a minha imunidade espiritual. Nesses dias, nós temos que fazer musculatura para a nossa imunidade espiritual crescer e não diminuir. E essa é uma boa pergunta, pastor Pedro, que pode ser até uma chave. Qual é a chave para o fortalecimento ou empoderamento da sua capacidade espiritual, do seu poder espiritual, da sua musculatura espiritual? Diga não, a partir de hoje, para tudo aquilo que enfraquece você. Deixa eu fazer a pergunta para você responder agora bem bonito. Para dar tempo aqui alguns poucos minutos, mas como fazer, pastor Fernando, para aumentar a nossa imunidade espiritual? Voltar à simplicidade da fé. Essa é a primeira coisa. Volte à simplicidade da fé. Volte a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Volte a parar de fazer teologias. Teologia não é a Bíblia, é a interpretação de homens acerca da Bíblia. Volte a construir a musculatura da tua fé, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a musculatura começa quando eu coloco a Bíblia na minha mão, eu abro as páginas dela e começo a ler. Aliado com isso, oração. Volte a orar. Volte a ter um devocional com Deus. Volte a jejuar. Nem só de pão viverá o homem. Sabe? Não fique ansioso com o que você vai comer. Às vezes Deus está te falando é para você jejuar. Ai, pastor, mas é difícil demais. É difícil. Quem disse que é fácil? Não é fácil. Tudo que é bom tem um preço. A musculatura, até para quem vai para academia, sabe que aumentar a musculatura requer trabalho, requer esforço. Sabe? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Então, para você ter ganho, você tem que ter força,
você tem que ter exercício e você tem que ter constância. Eu acho que a palavra aqui, constância, é uma grande chave também. Para aqueles que querem ter sabedoria para dizer não, tem que aprender a começar e a terminar. Isso é constância. Tem que aprender a documentar as coisas. Pare de ser ingênuo demais. Tem que começar a escrever as coisas, porque a mente, ela esquece das coisas. Eu conheço pessoas que estão com problema no caráter hoje, porque alguém pediu para dar um recado e ela esqueceu. Então, por que você não anota? Se a tua mente hoje não retém determinados conhecimentos, é normal, porque a gente está envelhecendo, o tempo está passando, anote as coisas. Você tem um celular, nesse celular tem lá vários aplicativos para você anotar. Anote, coloque alertas, aprenda a dar recado, dê o recado correto, aprenda a passar adiante a mensagem correta. Esse é um grande problema nosso. Como nós podemos aumentar nossa musculatura espiritual? Que seja o teu sim, sim. Que seja o seu não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Amém, amém. Pastor Fernando, eu estou sem palavras aqui para te agradecer por esse tempo que, meu Deus, passa rápido demais. Passa rápido. Demais a conta. Mas eu queria te agradecer. Pessoal que gostou, quem gostou, coloca o joinha, põe a mãozinha, enche de coraçãozinho agora. Eu acho que são chaves, são princípios, né, que todos nós precisamos. Como todo o convidado que eu estou trazendo aqui, eu sempre falo, vou trazer gente que é muito melhor do que eu. Mas eu já queria deixar aqui um convite para a gente estar marcando uma próxima live para continuar trazendo esse conhecimento, né? Eu acho que muita chave foi liberada sobre a nossa vida hoje, eu posso falar por mim, né? E que nós possamos começar. Né? Tem uma coisa que você fala sobre isso que eu acho extraordinária. Não adianta você ter uma vista boa se a sua mente é míope. Vou repetir. Não adianta você ter uma vista boa, bons olhos, se a sua mente é míope. É verdade. Eu acho que está na hora de nós começarmos a enxergar de fato, né, pela fé, trazendo os pensamentos da fé e pedindo a Deus também, né, a sabedoria. Amém. Eu queria agradecer por esse momento, mandar um beijão para ele que participou aqui direto. Obrigado a todos. Muito obrigado, meus queridos. Foi um prazer. Eu gostaria só de deixar um versículo que é em Naum. Deixa eu abrir aqui Naum. Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém. O Senhor é bom e fortaleza para o dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7. Se refugie em Deus e assim você vai aprender a dizer não com sabedoria. Amém. Amém. Pessoal, fala um favor para mim, tira um print aí da tela agora, depois me manda, compartilha. Pastor Fernando, passa para a gente aqui a sua rede social, como que a gente pode estar te acompanhando mais e tudo, saber dos seus livros e tudo. Minha rede social no Twitter é Fern, F-E-R-N, _more, M-O-R, Fernmore. Esse é no Instagram. No Facebook é Fernando Moreira, Pastor Fernando Moreira. Entrando no seu Facebook vão me achar. Ou no seu Instagram vão me achar. E em relação aos livros, pode mandar mensagem no próprio Instagram, no próprio Face, que aí eu dou as orientações de como vocês podem conseguir, porque está esgotado em muitas livrarias, mas na editora eu ainda consigo alguns que podem ser enviados para vocês. Ó, vai comprar esse livro aí, você não tem que ter sabedoria para falar, não. Você tem sabedoria para falar sim. Doutorzão, muito obrigado. Pessoal do Espírito Santo aqui mandando um abraço para você. Obrigado. Ovelhas suas aí, falando que você e a pastora Eunice são farol para a vida deles. Obrigado. Então,
Meu pai e minha mãe aqui mandando um beijo, abraço, mandando Manda um beijão coraçãozinho. para eles. Amo muito vocês. Amamos O muito André vocês. também está aqui mandando um Saudades. abração para você. A Júlia, todo mundo aqui presente. Que legal. Em breve vamos estar juntos, se Deus quiser, para celebrar. E a gente Aí vai dar uma fazer ao vivo, nós dois juntos. Meu Deus do céu. Não, melhor assim que eu fico só aprendendo aqui. Doutorzão, obrigado, viu? Deus te Obrigado. abençoe. Muito obrigado. Um Deus abraço. abençoe. Até a próxima, hein? Nós vamos marcar. Com certeza. Muito obrigado. Um abraço, meu Deus. Um abraço. Gente, que maravilha de live. Deixa eu só avisar vocês antes da gente encerrar. Vou disponibilizar essa live no meu canal do YouTube, ok? Bate lá no YouTube, Pedro Cantagalli. Aproveita para nos seguir lá no YouTube. A Juju tá aí, né? Também aqui no Instagram. E amanhã, acredito que até meio-dia, essa live já vai estar disponível para vocês lá no meu canal, ok? Para você compartilhar, abençoar pessoas. Gente, nós não paramos. Amanhã nós vamos ter mais uma live extraordinária e o convidado vai ser misterioso. Quem será? Que vai nos ensinar mais uma chave poderosa do reino para renovarmos a nossa mente. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer, um privilégio ter você aqui comigo, conosco. E até amanhã. Amanhã, lembrando que amanhã volta para o nosso horário normal. Às 19 horas, aqui no meu Instagram, mais uma chave para nós aprendermos a renovarmos a nossa mente. Tiagão, Deus te abençoe, meu amigo. Amém, Lilian. Deus é sempre bom. Fico feliz de estar sendo um canal de Deus, de bênção na vida de vocês. Gente, Deus abençoe. Um ótimo descanso, um ótimo final de quarta-feira. E amanhã nós estamos juntos, que vai ser mais uma live extraordinária. Qual que vai ser a chave? Vem aqui que você vai descobrir em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.